Jesus Cristo. Quando essa aliança, nós fazemos essa aliança no sangue dele derramado por vós. Então foi um sacrifício, amado. O sacrifício que ele fez por nossa vida, né? Foi lá, derramou o seu sangue. E ele, através desse sangue, ele trouxe a purificação, né? Às vezes nós nos afastamos da igreja por pouca coisa. Às vezes não queremos ceiar por pouca coisa. Às vezes não podemos, tipo assim, não temos o caráter de chegar no próximo do irmão, né? É perder essa purificação do Senhor, que é esse sacrifício que ele fez por nós, né? Por pouca coisa. Mas aí nós nos afastamos da igreja por poucas coisas, por acharmos que, né, o pecado é muito maior do que estar na presença de Deus. Não, amado. Deus ali, quando ele fez esse sacrifício, não importa o seu pecado, não importa o seu erro, não importa nada daquilo que você fez. O que ele quer é a sua aproximação, que você venha humildemente, né, na presença dele, para que você não deixe esse sacrifício ser vão, né? Porque é muito fácil a gente não, né, a gente deixar as coisas falar muito mais alto. Mas se nós olharmos dentro da palavra de Deus aquilo que ele nos ensina, a hora que a gente olha esse sacrifício, amados, dá vontade de chorar, né? Porque nós somos muito mesquinhos por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Então, amados, através desse sangue nós somos purificados, né? O sangue puro, carmesim, é um sangue inocente. É este sangue que purifica o nosso corpo, a nossa carne e as nossas vestes. E lá em Apocalipse 7,14, lá fala um pouco mais sobre o sangue de Jesus, qual o benefício dele. Respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são o que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então é o único, amado. Aqui fala sobre que, né, aqueles que vieram da tribulação, da grande tribulação. E ele só pode ser purificado, ele só pode ser limpo através do sangue do Cordeiro, ser branqueado as nossas vestes, amado. Porque, primeiramente, quando a gente chega no lugar, a primeira coisa que as pessoas olham, nossas vestes. Só que Jesus não. Jesus, ele olha lá dentro. Tem a outra veste, que é o que Jesus vê, que é o que Deus vê, que o homem não pode ver. Quando ele olha assim, ele fala assim: essa daqui está bonitinha, mas eu quero ver a de dentro. Como é que ela está? Se ela está branca mesmo, né? Que é a purificação, né, interna do homem e da mulher. Que é isso, que foi por isso que Jesus fez esse sacrifício, né? Que foi o sacrifício que Jesus fez. Não foi somente para que você vivesse nessa terra aqui, né? Não, tudo bem. Já não, para mim já não. Jesus ele teve um preço. Foi pago por alguém esse sacrifício, foi por nós, amor. Aqui fala qual foi o valor para nós termos a graça. Lá em Atos 20, 28, lá fala um pouco mais: cuidar por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para com o seu próprio sangue. Amado,